Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Já estamos na última hora. E isso não é um pensamento meu, uma frase minha. Não, isso é um posicionamento bíblico. E nós vamos estudar este tema pela carta, a primeira carta do apóstolo João. O nome dele em hebraico, Yohanan. E ele nos deu informações preciosíssimas em sua carta para a gente entender o que está acontecendo agora e o que a gente tem que fazer. Bom, uma coisa é certa, não é para entrar em pânico, ficar desesperado, ficar com medo, se sentir sozinho ou perdido, nada disso. Nós temos uma arma que o Senhor entregou nas nossas mãos. E eu vou falar daqui a pouco neste vídeo. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Bom, por esse versículo, João declara que já é a última hora. Isso, gente, há 2000 anos atrás. A última hora não começou agora por conta desse bicho que está passando aí pelo mundo. Não, a última hora começou desde a época da igreja primitiva, ou a primeira sinagoga dos discípulos de Jesus, de Yeshua. Esse é o fim dos tempos. Outra coisa, lembra que houve uma profecia, você conhece ela? Atos 2, que se cumpriu, mas que está lá em Joel 2, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Últimos dias, última hora, fim dos tempos. E eu coloco ainda mais uma frase que Jesus disse, que é o princípio das dores. Tudo isso faz parte da mesma circunstância, da mesma situação de tempos que nós estamos vivendo. Então, sim, a última hora nós já estamos. Somente João, e nessa carta dele, e também na segunda, ele menciona a palavra anticristo. Este nome não tem mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Este nome tem filho da perdição, homem do pecado, homem iníquo. O próprio João, lá em Apocalipse, ele chama de besta do mar, a besta que sobe do abismo. Mas assim, anticristo é só aqui nesta primeira carta e também na segunda. O que significa anticristo? Contra Cristo. Não é o tema de hoje, mas é só você procurar na playlist aqui do canal Anticristo. Ele desde o princípio vai ser um guerreiro, vai ser um homem de batalhas. A Bíblia mostra isso. E ele desde o princípio será inimigo de Israel. Ele não vai se revelar só no fim. E João aqui está dizendo assim, que no tempo dele já se esperava esse anticristo, mas ele declarou que há muitos anticristos por aí. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Dos nossos quem que João aqui está se referindo? Das pessoas que conviveram com os apóstolos, com a igreja primitiva, com os discípulos de Jesus. Naquele tempo formado por judeus, era a grande maioria. Os não-judeus, ou seja, os gentios, as nações foram chegando aos poucos e hoje, claro, estão no número maior. Mas a informação aqui que esse povo que é classificado como anticristos saiu do meio do povo de Deus. E é esse o alerta que eu quero dar para você. Cuidado com as mensagens que você anda assistindo pelas redes sociais, pelas plataformas, aqui mesmo no YouTube. Porque é assim, muita gente anda pregando escatologia, se aventurando nisso, mas as características são de anticristos. Vamos continuar no texto. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade.
Quem é o anticristo, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Na playlist Anticristo, eu falo exatamente qual é a maior religião que nega o Pai e o Filho. É interessante até que em cada salão dessa religião aí, na entrada tem uma plaquinha dizendo Deus não tem filho. Mas eu quero ir por outro lado agora. Como o texto está falando de pessoas que saíram do meio do povo de Deus e eles andam pregando a mentira, e uma delas é a questão se Jesus, se Yeshua é o Messias, não é? E a questão do Pai e do Filho. Ora, nós sabemos perfeitamente que Jesus é o enviado de Deus, e ele inclusive chamava Deus de Pai e nos ensinou que quem recebesse o seu testemunho também se tornaria filho de Deus. João cita isso no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12. De fato, Jesus chamava Deus de Pai e ainda o adorava. Não é à toa que há um texto na Bíblia que diz assim: Bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós percebemos sim que Jesus foi submisso, ele não veio fazer a sua vontade, ele disse isso, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. No entanto, a Bíblia também nos mostra que Jesus é divino, que ele inclusive é digno de louvor e de adoração. A maior prova está lá em Apocalipse. Na visão, né, do capítulo 4, do capítulo 5, como também nos profetas. Essa mesma visão o Daniel teve, o Isaías também. Bom, por fim, temos que tomar cuidado, porque há pessoas que saíram do nosso meio e que hoje estão negando a divindade de Jesus. E até mesmo dizendo que a Bíblia foi manipulada a tal ponto de que está tudo errado, esse negócio que Jesus chamou Deus de Pai. Bom, João declara aqui que todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Ou seja, se você negar a divindade, se você negar o testemunho de Jesus, não adianta, porque você não tem o Criador, o Altíssimo, o Eterno, o único e verdadeiro Deus. Mas você reparou que no meio disso tudo, o apóstolo João, ele fala assim para os primeiros convertidos: mas vós tendes a unção. Unção de quem, gente? Do Espírito Santo. O Espírito de Deus, a unção que vem do alto. Repare que nesses assuntos de escatologia, de fim dos tempos, uma coisa é importantíssima: a unção, que é o poder de Deus, inclusive para discernir aquilo que é certo e entender também quando uma coisa não é de Deus, ou seja, tem outro espírito que não é o Espírito Santo. A unção revela tudo isso. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Novamente aqui João insiste em falar da unção, e diz mais que quando você tem a unção, você sabe, você consegue discernir as coisas. E com isso você permanece nele. Então aqui, gente, já está o segredo para a gente viver na última hora. O segredo é ter a unção que só o Espírito Santo, só o Espírito de Deus pode nos dar. Isto é a arma que nós temos para viver nesses tempos sem medo, sem estar perdido, desesperados aí com tanta informação. A propósito, a informação ela serve para quê? Apenas para observarmos o cumprimento das Escrituras. Se nós continuarmos aqui a leitura desse texto, vamos perceber que João nos orienta a permanecer nele. Nele quem? Jesus. Através da unção,
do Espírito Santo, que é ela que nos dá o discernimento de todas as coisas. Então, o que nós aprendemos hoje nesse vídeo? O anticristo virá, mas já veio muitos anticristos, que são aqueles que conviveram com o povo de Deus e que hoje estão pregando um evangelho quase que igual. Mas em toda a mensagem tem o dedo de Satanás aí. Tome cuidado para que você não seja enganado, seduzido por essa visão diabólica, que ela é anticomunhão, anti o povo de Deus, juntos, que pode ser numa igreja, pode ser numa sinagoga, pode ser uma célula, e outra coisa, ela é contra o Espírito Santo e a sua unção. Então é isso que nós precisamos ter, a unção. Eu falei no começo do vídeo a respeito assim, nós já estamos na última hora, estamos nos últimos dias, como o profeta Joel declarou, e aí foi revelado isso em Atos 2. Estamos no princípio de dores, que Jesus também nos falou, nos alertou, e assim, só falta agora o fim. Essa é a definição escatológica, né? Nós já estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, e depois disso é que vem o fim. Quando que vem o fim? Jesus falou, quando a figueira estiver pronta. A figueira é Jerusalém, a oliveira é Israel e a videira é o Messias. Ok, então a figueira tem que estar pronta. Falta muito pouco para Jerusalém. É esta cidade que temos que observar com muita atenção e com muito carinho. E tem mais um sinal: para vir o fim, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Falta muito pouco, mas ainda não chegou em todas as partes do mundo o evangelho, por incrível que pareça. Estamos muito próximos do fim, mas já estamos na última hora. Bom, se você gosta desse assunto, escatologia, fim dos tempos, fim do mundo, anticristo, arrebatamento e mais os mistérios da Bíblia, anjos, espíritos malignos, forças espirituais, a criação do mundo e do universo e muitos outros textos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Você vai entender que nós não devemos viver no medo, no desespero. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo para assim estarmos preparados, fortalecidos para o fim, e enquanto o fim não vem, viver esses últimos dias, viver a última hora. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.